Bom, irmãos, vamos lá então para o nosso momento de estudo. E como eu mandei lá no grupo para os irmãos, hoje nós temos um tema especial por causa de uma programação especial, né? No próximo sábado, na sexta e no sábado, nós vamos ter um momento de jejum e oração. Então, é claro, nós vamos fazer o jejum, nós devemos entender o que ele é, o que a gente busca com ele, ou relembrar, ao menos, estas questões. Mas, antes de mais nada, quero pensar com os irmãos como que, de fato, nós temos algo muito comum na nossa vida, que é a ação de comer. Comer é bom, né? Então, imagina só que de vez em quando a gente fala assim, ó, eu tô meio distante daquele camarada, daquela moça, acho que eu vou chamar ela para ir comer lá em casa, não é? Ou então a gente vai sair, vai comer alguma coisinha. Normalmente é assim. Então, seja para estabelecer relacionamentos ou até mesmo para a gente se distrair, né? Ah, não tô fazendo nada aqui, quem nunca, né? Não tô fazendo nada aqui, vou comer um amendoinzinho, comer alguma coisinha, beliscar uma coisinha. Eu tô dizendo isso porque é muito comum. Normalmente a gente tá comendo. A gente tem que dar graças a Deus, porque de fato nós costumamos ter comida em abundância, né? Imagine só de que existe um jogador de futebol que me chamou muita atenção a história que ele contou quando ele foi jogar na Inglaterra, porque ele antes era de um país africano que sofre com o problema da fome, e aí ele foi vendido do seu time para esse time inglês. E aí, quando ele chegou lá, um repórter perguntou o que ele achou de interessante, que teve mudança. E o que mais chamou a atenção dele é que lá na Inglaterra eles comiam 3 vezes ao dia. Olha só. E certamente não era apenas 3 vezes ao dia, né? São 3 grandes refeições. Mas no meio a gente belisca uma coisinha. Na Inglaterra ainda deve tomar um chá e tudo mais. Então o que a gente vê é que normalmente nós temos uma grande abundância de comida e isso não é ruim, mas que essa prática nos leva a não desenvolver o hábito de abrir mão da comida. O que eu estou querendo dizer é que normalmente a gente está comendo, não precisa de um motivo. Não, estou com fome. Não, não estou com fome não. Não, mas é porque daí a gente consegue conversar melhor. Não, quando a gente come e conversa é até pior, né? Mais difícil. Então não é algo prático, na verdade, é porque é assim, nós fazemos assim, fui ensinado assim, agora eu faço assim. Mas então, agora a gente vai entrar no nosso assunto principal, entendendo como essa prática comum do nosso tempo isola a prática do jejum. Mas, então, após essa introdução, vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ilumine e haja com teu Santo Espírito em nós, para que tudo o que for falado aqui honre e glorifique ao teu nome e ao teu nome apenas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Vou pegar, vou trocar já. Então, a gente tem que primeiro definir, né? Quando a gente vai falar de um tema, a gente tem que definir o que ele é e o que ele não é. E o que é o jejum? Simples. É o abster-se de. É o abster-se de alimento, de água, daquilo que é tão necessário para o nosso corpo por um período, por um tempo. Então nós deixamos, abandonamos isso que é tão comum no nosso dia a dia e que inclusive é necessária para a nossa vida, que é a alimentação, a gente deixa por um tempo. Então a gente pode definir o jejum como o abster-se, o deixar de se alimentar. Como eu estava dizendo, é algo contrário à nossa natureza, não é? Quando a gente tem a oportunidade de comer alguma coisinha, a gente vai comer. Mas, então, outra característica do jejum é que ela é uma decisão. Então, o jejum que a gente está falando aqui não é aquele, não, eu fui obrigado a ficar sem comida, então agora eu estou passando por jejum. Não, esse que a gente está falando aqui é de um propósito. Eu tenho a oportunidade, eu tenho a possibilidade de me alimentar, mas eu decidi não fazer por um tempo para buscar ao Senhor e para me dar mais a oração. Então ela vem sempre acompanhada exatamente disso, da oração. Quando a gente olha para a Escritura, o orar e o jejuar estão sempre caminhando juntos, caminhando um ao lado do outro, são associados uns aos outros, um ao outro. Eu separei alguns textos aqui, eu vou passar por eles mais rápido, porque a gente vai voltar em algum deles mais à frente, mas eu quero mostrar aos irmãos como que Ana, ela serviu ao Senhor com jejum. Lá em Lucas 2, versos 36 e 37, diz que a profetisa
Ana, ela era viúva de 84 anos e que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Então, nós vemos que é também uma forma de adorar ao Senhor. Olha como define. Ela adorava noite e dia em jejuns e orações. Muito bem, vamos para frente, vamos ver outro. Um versículo bem curioso, a gente vê em Mateus e vê em Marcos, Mateus 17, 21 e Marcos 9, 29, quando os discípulos eles não conseguiam expulsar alguns demônios, né? E aí eles vão pedir ajuda para Jesus, vão pedir ajuda para Cristo. E aí a resposta de Jesus é: esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então ela é também uma ferramenta na luta contra o mal, contra o reino das trevas, certo? Vamos mais um pouquinho. A gente vê Paulo jejuando no caminho para Damasco. Lembra quando quando ele literalmente caiu do cavalo? Então ele estava querendo perseguir os cristãos, né? Eram chamados do caminho. E aí ele vê aquela grande luz que era o próprio Cristo, era Jesus chamando por ele. Então lá em Atos 9:9 diz assim sobre ele: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então o camarada, ele era um dos maiores perseguidores da igreja cristã. Mas daí Cristo se aparece a ele e o deixa cego por 3 dias. E nesses dias ele fica então também de jejum, fica sem se alimentar. Outro personagem ainda em Atos, um pouco para frente, Atos 10:30, vemos outros textos também falando disso, mas 10:30 fala sobre Cornélio. E aqui a gente vê uma virada muito importante para nós hoje, porque até aqui nós vimos judeus jejuando. Então talvez a gente pudesse dizer, bom, isso daí é uma prática judaica, isso não tem nada a ver com a gente, não precisa mais ou coisa nesse sentido. Mas Cornélio não. Cornélio era o centurião com o qual Pedro vai conversar depois, né? E aí diz assim, ó, 10:30. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Então a gente vê aí Cornélio praticando também essa ação do jejum e da oração, lá em Atos, capítulo 10, verso 30, certo? O que a gente vai ver um pouco mais à frente também é que esse próprio Cornélio, ele vivia como um judeu. Então, na prática, ele também dava esmolas. Nós vemos lá no verso 31, diz Cornélio: a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Então, a gente vê aí Cornélio fazendo essas ações, tomando estas atitudes. E por fim, um pouquinho mais para frente, capítulo 13, o envio de Barnabé e Saulo. Então Barnabé e Saulo vão ser enviados para a obra missionária. E antes disso nós vemos o jejum. Olha lá, 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, o jejum é isso, é deixar de se alimentar. Embora eu pudesse me alimentar, talvez eu até quisesse, eu deixo por um tempo. E aí a questão que pode vir à nossa mente, certamente, é uma outra perguntinha simples. Agora que eu sei o que é, quando? Quando é que eu vou fazer esse jejum? E a primeira resposta é talvez a mais óbvia. É antes de Jesus voltar. Então, o meu jejum vai ser antes de Jesus voltar. Por quê? Olha lá, Marcos 2, do 18 ao 20. A gente vê que os discípulos de Cristo, eles não jejuavam. E isso começou a incomodar algumas pessoas. Ué, como assim? É prática comum aqui entre os judeus jejuar. É algo constante, inclusive, semanalmente, 2 vezes por semana, era a prática do judeu jejuar. E aí acontece esse episódio aqui, Marcos 2, 18 ao 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo
jejuarão. Então a imagem que ele está passando é a seguinte: nós temos uma grande festa, Jesus está aqui, ele que é o noivo está aqui, então não é necessário jejuar. Isso é verdade também quando Cristo voltar. A imagem normalmente que a Bíblia fala é das bodas do Cordeiro, né? É a mesma coisa. Então o noivo voltou. A gente vai fazer o quê? Não, agora eu vou jejuar. Então ele faz esse paralelo com o noivo estar presente no casamento. De fato, quando nós estamos no casamento, a gente está se alimentando também, não é? Então imagine alguém lá, não, eu estou de jejum. Não é para estar de jejum, é para estar alegre e se alimentando todos juntos. E essa é a imagem. Então, quando o Senhor esteve com eles e quando o Senhor estiver conosco novamente, o jejum certamente não terá mais cabimento, não terá lugar entre nós. E aí eu separei aqui alguns tempos especiais, em especial, que a igreja tem que se colocar em jejum. O primeiro é tempos de grandes problemas. Então a gente tem lá grandes questões. Nós tivemos um tempo também de jejum na pandemia, né? O nosso presbitério cuidou disso, nos encorajou a fazer, embora tenha sido diferente do que a gente vai fazer nessa semana. Mas a gente vê alguns textos. Olha lá, Esdras 8, 21. Diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Quando a gente vai para 1 Reis 21 e 27, a gente encontra assim, o mesmo texto. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Então, a gente vê aqui o que está acontecendo. Desculpa, irmãos, não é o mesmo texto. Eu que errei no meu esboço. 1 Reis 21, 27. Tendo Acabe ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de sacos e andava cabisbaixo. O que aconteceu aqui? Elias teve o encontro com a tal da Jezabel, né? E aí ele ficou muito temeroso. Ele viu, agora acabou para mim, não vai ter jeito. Então ele ficou muito triste e ele viu um grande problema. E era de fato grande. Então ele passou a ficar contrito e parte dessa contrição se deu também com o jejum. Mas a gente encontra o jejum de uma outra forma, como confissão de pecados. E esse jejum que a gente vai ver aqui, ele é bem específico. Lembra quando Jonas foi enviado para Nínive? A gente conhece bem a história, né, do peixe, o grande peixe que o engoliu e tudo mais. Mas, no fim das contas, ele chegou lá, saiu, pregou em toda a cidade e a pessoa se converteu. Deu certo, embora ele não quisesse. Então Jonas 3,5 diz assim, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. Neemias 9,1. No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si também. Então a gente vê o povo arrependido, né? Ali em Neemias eles tinham acabado de reencontrar a palavra de Deus. Em Neemias 8, a gente vê que eles se voltam à palavra de Deus, à lei, tanto tempo esquecida. Então, parte da sua resposta é se colocar de jejum também, como uma forma de arrependimento. Outra coisa que a gente vê é o jejum na batalha espiritual. E não me entendam errado quando eu falo batalha espiritual, tá? Olha lá, Mateus 4, 2, a gente já leu, que diz assim, e depois de jejuar 40 dias, não leu, desculpa, a gente vai ver mais algumas vezes à frente, esse texto vai aparecer de novo. Mateus 4, 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Também pudera, né? De quem está falando aqui? De Cristo. Jejuou lá 40 dias, 40 noites. E aí, depois, então, ele teve fome. Mas por que ele jejuou? Ele estava ali no deserto, sendo tentado pelo próprio diabo, né? E Marcos 9, 29, aí sim, o texto que a gente já leu, falando sobre a casta de demônios que só pode ser tirada, só pode ser expulsa por meio de oração e jejum, certo? Muito bem. Onde mais nós podemos olhar para encontrar essa questão do jejum, de quando devemos fazer jejum? Nós já vimos esse texto, é para a obra missionária. Então, quando Paulo vai ser enviado lá em Atos 13, acompanhado de Barnabé, jejum. A gente já viu também a adoração a Deus, né? A profetisa Ana.
e como fortalecimento da igreja e da liderança. Olha só, Atos 14, 23. E promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Aqui o que está acontecendo, estão plantando muitas igrejas em Atos, várias igrejas nascendo, e parte deste trabalho é escolher os líderes que ficarão ali. E para isso, faça também jejum. Mas, antes de continuarmos, eu tenho que fazer um parênteses que é um alerta grande para os irmãos. Nós não encontramos na Escritura o Senhor Jesus, por exemplo, ou algum outro, dizendo, faça jejum. Ou faça jejum tal dia, ou faça jejum de tanto em tanto tempo, ou por tanto tempo. A gente não encontra isso. A gente não encontra esse alerta, ou essa ordem, podemos dizer assim. Mas daí alguém pode perguntar, mas então por que a gente vai fazer? Para quê? Né? Vamos começar pelo porquê. Porque embora não diga faça, Jesus presume que os servos, que os discípulos e os servos dele farão. Olha só, Mateus 6, 16. Vamos abrir lá em Mateus 6, 16. Qual é a palavra que começa aí o versículo? Mateus 6, 16. Quando, né? Seria bem diferente se começasse com um se. Se jejuardes, aí a gente ia ficar, não, então a gente tem uma opção. É se eu jejuar. Não, mas quando a gente fala de quando é que é algo que vai ter que acontecer, não é? Então, quando jejuardes, Mateus 6,16, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então a gente vê aqui, acompanhem comigo, o que Jesus vem falando aqui no capítulo de número 6. Ele fala primeiro sobre dar esmolas, ali no comecinho. Depois ele vai falar sobre como orar, e ele nos ensina a oração do Pai Nosso. E agora ele fala sobre jejuar. Por quê? Por que essas três coisas são tão importantes? As esmolas, a oração e o jejum. Um bom judeu fazia essas três coisas. Como é que você sabe que o judeu é bom mesmo? Ele tem que fazer essas três coisas. Então, a prática, o ensino vigente era esse. Se o judeu é bom, ele faz essas três coisas. Mas Jesus está mudando isso, né? Ele está mostrando aqui, quando vocês fizerem, judeu não, 2 a 3 vezes por semana a gente faz assim, assim. Quando vocês fizerem, façam assim. Outra prática comum naquele tempo, a gente vê, né, especial por parte dos fariseus, era de mostrar piedade. Olha só, eu estou passando por grande dificuldade porque estou jejuando. A intenção não é essa. Não é mostrar para o outro que está jejuando. É estar presente de Deus em jejum e se derramando diante dele. E lá no finalzinho ele diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Que recompensa será que é essa, né? É isso. É o reconhecimento. O outro já está vendo. Olha só como ele está sofrendo por ser tão piedoso. Mas isso, sabemos, é apenas falsidade, né? Então, a nossa recompensa não é que o outro veja. Olha só que piedoso, olha só que coisa mais legal. Não. É estar diante do Senhor. Outra coisa. Ele não diz para os seguidores dele se eles podem jejuar, mas que eles hão de jejuar. Um pouquinho mais para frente, Mateus 9,15. Respondeu-lhes Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então vai acontecer sim, eles vão jejuar. Só que, então a gente vê, o Jesus ele não instituiu, olha, tal semana, tal dia da semana, por tanto tempo, ele não se importou com esse tipo de detalhe, né? Mas ele disse que o servo, o discípulo dele buscaria por isso. Só que é diferente, por exemplo, da oração. A gente vê Jesus falando para a gente orar, não é? Vez ou outra a gente encontra isso, a gente vê Paulo depois falando também, né? O orar sem cessar. A gente vê nas cartas os alertas, a gente tem que orar, a gente tem que se dar a oração. Mas a gente consegue encontrar depois lá nas cartas e até no evangelho, dizendo jejue. Ainda bem que é o orar sem cessar, né?
Pensou jejuar sem cessar? Não ia dar. Então, são coisas diferentes. E são ensinos diferentes. Então, se a gente tem que de fato orar sem cessar, a gente não encontra, jejue uma vez por semana. O próprio Cristo, né? Que evidência que a gente tem de que ele jejuou? A evidência firme que a gente tem foi uma vez só. Uma vez só no ministério dele. Aqueles 40 dias, também, né? Que jejum. 40 dias e 40 noites. A gente não vê, então, toda semana ele jejuava ou coisa nesse sentido, certo? O que a gente vê é que ele jejuou uma vez, aqueles 40 dias e 40 noites. Pode ter jejuado mais? Pode, é possível. Mas a gente não tem essa firmeza. Agora, quando eu falo de oração, aí a gente tem toda a certeza, né? Vez ou outra ele estava lá e Jesus se retirou para orar. Estava orando, se retirou para orar, falou com o Pai e tudo mais, certo? Então a gente tem que compreender de forma prática, quando a gente faz o jejum, de que Deus é a nossa maior necessidade. Porque isso vai incomodar um pouquinho a gente, né? Quando a gente fizer o jejum, a gente vai ficar meio incomodado. Por quê? Porque não é bom, não é gostoso. A gente não faz, vou fazer um jejum porque agora é uma delícia. Ei, coisa boa é fazer jejum, né? Eu me sinto tão bem, eu me sinto forte. Tá errado, esse jejum aí tá estranho. Não é isso. É de fato para a carne fica mais fraca, o espírito fica mais forte, né? Outra coisa, quando a gente faz o jejum, a gente tem que lembrar de que a gente tem que fazer a vontade do Pai. Lembra o que Jesus falou lá em João 4:34? Olha só. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que estava acontecendo aqui? Jesus ele devia estar um tempo, é possível até que ele estivesse em jejum, não sabemos. Mas ele está um tempo sem comer, os discípulos começaram a falar, por que o senhor não se alimenta? Né? E aí ele dá essa resposta. Ele fala, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então alguém pode dizer, então pastor, vamos parar de comer agora e sair por aí pregando o evangelho. Não, a intenção não é essa. O ensino que Cristo está passando não é esse. Mas de que assim como a gente precisa, vez ou outra, sentar e comer, isso é necessário para a nossa vida, é necessário também para a nossa vida o fazer a vontade do Pai, realizar a obra dele, certo? Pouco mais para frente aí em João também, vamos lá para o capítulo 6, os versos 31 ao 35. Capítulo 6. Esse daqui, então, é o capítulo que vai falar de que Jesus é, de fato, o pão do céu. É dele que nós devemos nos alimentar. João 6, 31 a 35. Nós temos aqui um pequeno debate entre algumas pessoas que viram Jesus fazer o milagre da multiplicação dos pães e peixes, mas eles ainda querem mais. Eles querem ver mais coisa. E aí eles chegam para falar com Jesus. E a gente vai pegar aqui o diálogo no meio, mas a gente vai conseguir compreender. Olha só como eles começam falando. Nossos pais comeram, aliás, Jesus aqui, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Eles começam falando assim. Deu-lhes a comer pão do céu. Agora sim, replicou-lhe Jesus. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É engraçado que pode ficar um pouquinho confuso, mas é porque Jesus ele está, de fato, usando a imagem de alimento de duas formas diferentes. O alimento físico e o alimento espiritual. Aí o que a gente vai prezar, o que a gente vai zelar entre a sexta e o sábado é o alimento espiritual. Certo? Então é claro, o alimento físico é importante? Não preciso nem dizer, né? Se tivermos alguém aqui que não tomou um cafezinho da manhã antes de sair de casa, nem que seja um pãozinho, alguma coisa, agora já tá meio assim, não tô legal não. Daqui a pouco, até o almoço então é difícil, né? E o alimento espiritual? Irmãos, já pararam para pensar nisso? Então, se a gente pular o café da manhã e esperar o almoço, e o almoço no domingo às vezes demora um pouquinho, né? Lá para as 2, quem sabe, 2:30, o negócio fica difícil, né? Uma irritabilidade um pouquinho maior. Tem alguns casais até que vão dizer assim, né?
quando eu tiver com fome é melhor a gente não conversar, porque eu fico muito estressado, né? Fica até a dica aí, se de fato for assim, porque é algo complicado. Não tô dizendo que não seja assim. É de fato. Quer deixar o povo estressado é deixar com fome. Mas essa fome física. Então, se a gente pular uma refeiçãozinha só, a gente já vai ficar. O negócio tá difícil. 2 horas, não saiu o almoço ainda. Mas e quando a gente pula, vou dizer assim, a nossa refeição espiritual? Quando a gente fica o dia inteiro, olha só, sem ler a Bíblia, sem orar. Né? Quando a gente fica a semana inteira. Quem sabe o mês inteiro? Deus nos livre disso, viu? E aí parece que tá tudo bem, né? Que coisa estranha, coisa engraçada. Por quê? Porque o inimigo ele tá agindo aonde? É a questão espiritual mesmo, né? E quanto mais a gente fortalece então a nossa carne, a espiritualidade parece que vai ficando mais pro lado, não é mesmo? Não é assim? Não, eu tô bem, tô tranquilo, tô firme, agora eu vou embora. Agora começa o físico a dar uma caída. Como é que fica, né? Que seja aquela dor de cabeça que não quer passar. Chegou uma enxaqueca. E agora? Aí normalmente a gente lembra de orar, não é? Aí a gente fala, acho que eu vou ter que orar, porque essa dor de cabeça não passa. O que será que é isso? Ainda tem aqueles, a gente brinca que são os médicos do Google, né? Se for pesquisar então os sintomas, a gente já sabe, né? O que aparece quando a gente pesquisa qualquer sintoma lá na internet? É morte. Vai morrer. Daqui um dia, daqui 3 meses, vai morrer. Não tem jeito. Então, aí, mais um motivo, né? A questão é isso, que quando o físico começa a decair um pouquinho, parece que o espiritual fala, eu tô precisando também. Porque quanto mais forte o físico, parece que o espiritual vai sendo deixado de lado. Então a gente quebranta a carne para fortalecer o espírito. E aí eu quero dizer para os irmãos, a gente vai ter que fazer isso todos os dias? Não, não precisa ser assim. Mas, por um tempo, e a gente vai fazer isso agora, a gente vai priorizar o alimento espiritual em detrimento ao contrário do físico. Que eu disse desde lá o começo, isso não é natural pra gente, né? Não é natural. Deixar de se alimentar, o alimento físico, deixar ele de lado. Ele tem ele lá, ele tá ali. Tá no armário, tá na panela que seja, a gente vai deixar ele de lado por um tempo para se alimentar especificamente da questão espiritual, certo? Irmãos, alguma dúvida até aqui ou tá tudo bem? Tudo bem? Nós temos só mais 2 perguntinhas, eu separei em perguntas aqui, que é o como e quanto tempo. E a gente tem que falar do como antes, né? Porque se a gente estiver no meio do jejum com fome e falar como, opa, eu como. Mas como não fazer primeiro? A gente já viu esse texto, Mateus 6. Quando a gente jejuar, a gente não tem que ficar se mostrando contristado. Puxa vida, como eu estou sofrendo. Olha só o que eu faço pelo meu Deus, ou coisa nesse sentido. Não. Mateus 6 vai dizer, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, às vezes, a gente até acha assim, né? Se eu estou em jejum, não posso contar para ninguém. Não, a ideia não é essa. Então, imagina que você esteja em jejum, e aí você foi para casa de alguém, ou coisa nesse sentido. Aí você fala, não, hoje é porque eu estou em jejum, é só isso, tá bom? Não se preocupe comigo, com a minha alimentação. Pode falar, não tem problema de falar. O que você não pode é ficar falando, não, realmente, que difícil está sendo isso daqui, mas eu faço pelo... Não, deixa essa espiritualidade falsa de lado. Faça, mas não fica mostrando para o outro que está fazendo, mostrando para o outro que está sofrendo. Um alerta que a gente tem que fazer aqui também é que na sexta, alguns não poderão participar. Não poderão. Tive que trabalhar, ou aconteceu alguma coisa e não pude, ou não me sinto preparado ainda. É uma resposta possível, plausível. Mas a gente não vai poder ficar falando, fulano nem jejua. Todo mundo jejuando e o fulano não vem, a fulana não comparece. Que história é essa? Só pode ter coisa errada nessa vida, né? Diga, meu irmão. Isso, bem lembrado, Newton. Outro alerta. Então, não posso ir. Mas, se possível, faça. Não tem problema. A gente vai estar aqui porque a gente vai se reunir e vai orar também. A gente vai separar alguns temas, vai conversar rapidinho sobre eles, né? Coisa breve. Quem vai também tocar alguns hinos, cantar juntos.
mas não pude ir. Faça jejum com a gente. Né? A gente vai fazer das 8 da noite às 7h30 da manhã. A gente vai ver isso quanto ao tempo aqui. Então não é nem tanto tempo assim, né? Dá pra gente se esforçar um pouquinho e a gente consegue fazer. Então, das 8 às 7h30 não posso ir. Não tem problema. Faça lá, sei lá, no trabalho, vai estar viajando. Vai ser certamente um momento abençoador, tá bom? Outra forma, outro exemplo, aliás, do como não fazer ainda acerca disso, do aparentar externamente, né? Vamos lá para Isaías 58. Isaías capítulo 58. A gente não vai ler o capítulo todo, mas eu vou apenas evidenciar alguns versículos para os irmãos. Do exemplo aqui que a gente vê Isaías dando aquele puxão de orelha. A gente sabe que Isaías está falando da parte de Deus, né? Então é o próprio Deus falando isso para o povo. Lá em Isaías 58, versículo 3, vamos dar uma lida. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. O que está acontecendo aqui? O povo está jejuando, mas daí imagine que a gente vai jejuar e a gente fala que a gente queria que a nossa... Só um exemplo. Vai jejuar agora porque a gente quer que Deus mude o governo do nosso país. A gente quer que ele encha a nossa igreja. Mas o propósito do jejum, vejam só, jejum, o abster-se de comer, é para mudar a gente especificamente. Porque se fosse para mudar Deus, não chamava jejum. Chamava, sabe o quê? Greve de fome. Daí a gente ia falar, Deus, enquanto o Senhor não fizer isso que eu estou pedindo, cá entre nós está mandando, a gente não vai comer também. É greve de fome, né? Alguns já fizeram isso num tempo atrás. A intenção não é essa. A nossa intenção, então, em vir aqui fazer o jejum, não é falar assim, Deus, enche a nossa igreja, porque a gente vai ficar sem comer para a nossa igreja ficar bem cheia. Não, a intenção não é essa. A gente pode dizer assim, ó, a gente vai deixar de comer por um tempo para que o nosso espírito seja fortalecido. Tudo bem, porque a intenção do jejum é essa mesmo. Então, a gente não vai fazer, assim como a oração também, a gente não ora e não jejua para mover o braço de Deus. Tira essa imagem da cabeça, não é isso. O Senhor vai fazer conforme Ele quiser. Nós estamos nos colocando e nos derramando diante dEle. E então a gente não vai ficar falando assim, ó, faz tal coisa, senão a gente não vai comer ou coisa nesse sentido. Não é assim, tá? Vamos lá para o 58, versículo 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Uma obrigatoriedade, e a única obrigatoriedade que a gente encontra na Bíblia, era no dia da expiação. Então todos passariam pelo jejum, ainda no Antigo Testamento. E o que Deus está falando é disso. Será que é isso mesmo, jejum? E isso certamente talvez desse um nó na cabeça de quem estava ouvindo. Porque sim, foi o jejum que Deus instituiu. Mas por quê? A questão é essa. Por que ele instituiu essa prática de jejum? Para mudança de vida. Não é simplesmente o deixar de comer. Porque se fosse deixar de comer, a gente podia dar até outro nome, né? Tem algumas práticas aí que eu acredito não seja aconselhável de regime, de dieta, né? Então alguém pode ver, não, eu vou realmente ficar um tempinho sem comer, porque daí eu vou emagrecer, vou ficar com um corpinho legal. A intenção não é essa. Não é isso. Eu arrisco a dizer, inclusive, que, de certa forma, o jejum não é saudável para o corpo. Não é bom. Não é bom ficar um longo tempo sem se alimentar. O corpo estranha, né? Ainda mais nós que estamos acostumados a nos alimentar bastante, constantemente. Então, o que a gente vê aqui no verso 5 é esse contraste, né? A demonstração apenas externa, inclinando a cabeça e mostrando, olha só, eu estou de jejum. Não é isso. Mas vamos ver então os textos seguintes, os versículos seguintes, 6 e 7. Porventura não é este o jejum que escolhi? Aí ele diz, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras,
e não te escondas do teu semelhante. É isso. A gente vai fazer o jejum esperando isso. Não esperando mostrar para os outros como somos piedosos. Não, para que isso alerte a gente do que a gente precisa fazer. Para que isso fortaleça o nosso espírito. Então, no fim das contas, a intenção principal da gente iniciar aqui um jejum relativamente curto é que a gente tenha esse tipo de mudança. Que a gente note, eu não preciso daquilo que fortalece a minha carne apenas, mas o que fortalece o meu espírito, certo? A gente vai ver Joel falando também, não precisamos nem abrir o texto, mas ele pede para rasgar os corações e não os vestidos, porque essa é outra prática também do jejum, né? Então a pessoa estava muito triste, ela ia se derramar diante do Senhor, rasgava as vestes, imagina que cena, né? Então, um luto, a gente vê isso também, as pessoas rasgavam as vestes, jogavam pano de saco, ficava muito triste por aí. Isso é bem cultural, né? Esse rasgar as vestes, jogar pano de saco. Talvez no nosso dia seja mais ficar quietinho no canto, ouvir uma musiquinha triste, não é? Então, mas o que a gente vê em Joel é que não é simplesmente isso, não é simplesmente rasgar as vestes, tem que rasgar os corações. Interessante essa comparação que ele faz, né? E lá em Jeremias 14, versículo 12, de forma parecida com o que a gente leu aqui em Isaías, Deus ele vai se recusar a prestar atenção ao jejum de Jerusalém na sua degradação. Então Jerusalém vai lá, o povo de Jerusalém querer fazer o jejum, mas o Senhor recusa. Está lá em Jeremias 14, versículo 12, que diz assim: quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Já não era tempo, já era tarde para tentar correr atrás, né? Então a gente vai entrar aqui na nossa última parte, que é o quanto tempo. Quanto tempo que a gente vai primeiro ficar? Nós. Vai ser intenção das 20 até as 7h30. Ah, pastor, eu não vou jantar antes, não. Tudo bem, você que sabe, tudo bem. Qual que é o alerta que eu preciso fazer para os irmãos? Eu não sei se vocês têm a prática de fazer isso. Não, pastor, eu não tenho, não costumo fazer. Tudo bem, então vamos devagarzinho, não tem problema. Não é um demérito isso. Não, vamos ficar só das 20 às 7h30. Ah, pastor, mas eu resolvi, é uma possibilidade, eu até encorajo isso. A gente voltou para casa, eu fiquei até meia-noite orando, a gente ficou lá juntos, em família, a gente ficou orando, leu a Bíblia, ok, beleza. Só que aí eu quase que desmaio de tanta fome. Se alimente, não desmaie, tá? É o propósito ficar com fome, mas assim, começou a tremedeira, eu quase que desmaio. Não vou comer. Come sim, calma, come sim. A intenção não é desmaiar, é ficar com fome, né? O físico vai ficar mais fraco, mas a intenção não é de ninguém desmaiar ou morrer. Deus nos livre disso, né? Não é essa a intenção. Outra coisa, existem algumas doenças que, eu digo, impossibilitam o jejum. Impossibilitam. Não, eu me encaixo nisso daqui. Não faça, não faça. Lembra do que eu falei antes? Cristo ele fez uma vez só, ele não ficou falando, vocês vão jejuar, vocês vão fazer isso. Orar, a gente não tem nenhuma doença que impeça, é engraçado isso. O jejum a gente tem algumas. E se é o caso, não faça. Então, por exemplo, o que me vem à cabeça agora, os irmãos tiverem algum outro exemplo, por favor, compartilhem conosco. Mas é o mais comum, a diabetes, né? Então eu tenho diabetes. E aí se eu ficar das 20 às 7h30 sem comer, o que vai acontecer? Não vai ser bom, né? Não faça, não tem problema. Talvez comer menos, né? Eu não sei exatamente como que pode ser, né? Então eu sou leigo nessa questão. Mas talvez comer menos, vai observando lá se precisa. Se precisa, se alimente. Não é um problema, tá? A gente vai ver também a questão só o alimento e a água. Pode ser somente o alimento e pode ser o alimento e a água, tá? A gente vai começar. Então, se vocês pensarem assim, não, a gente vai começar, eu vou tomar uma aguinha. Toma uma aguinha. Mas também não vai tomar água e falar assim, não, vou tomar um montão de água, porque daí o estômago fica cheio e eu não preciso nem sentir fome. Não, a intenção também não é essa. Não, eu tô com muita sede, não tá dando. Tudo bem. Saiba também o seu limite, tá? O que eu quero dizer aqui é que não vai ser nenhum demérito. Não, essa vez eu não consegui. Tudo bem. A gente cria outra oportunidade. Faça você também
sozinho. Faça em família, se achar necessário isso, tá? Outra coisa que eu não quero também é que a partir de hoje, então, toda semana eu vou fazer. Talvez não seja necessário, certo? A intenção não é essa. Tudo bem, irmãos? Alguma questão sobre isso? Tudo bem. Sim. 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 Tá, a gente vai entrar nessa questão aqui, vai falar sobre o de Davi aqui, tá separado do que aconteceu, né, em 2 Samuel. E ele vai ficar por, se eu não me engano, são 7 dias. Ele vai ficar 7 dias de jejum. O que a gente tem aqui é algo bem delicado da gente até entrar. Vou apresentar as possibilidades e a gente vai seguir por um caminho, tá? Uma possibilidade, quando a gente vê essas coisas acontecendo, é o exemplo de Davi, principalmente, é uma narrativa, certo? Não está escrito lá, ó, faça jejum para que o Senhor mude a sorte de vocês. Ou faça jejum para que o seu filho não morra. A gente não vê isso em lugar nenhum, certo? Então, uma possibilidade. Não, isso aqui é uma narrativa e Davi estava tão abalado que ele fez isso, mas não era para ele fazer isso. Tá? É uma possibilidade, é uma narrativa que nós encontramos na Escritura. Não é normativo, né? Outra possibilidade, eu estou tendendo mais a esta. Não quer dizer que Davi estivesse errado. Mas, claro, a gente tem que imaginar toda essa questão. Vou ler o texto com os irmãos para ficar mais claro. 2 Samuel 12, 16 a 18. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. O que aconteceu? Foi da relação pecaminosa entre Davi e Batseba, né? Os irmãos lembram. Então ela teve essa criança e ela morreu. Certamente, era filho de Davi, ele ficou muito triste por isso, né? Então, por onde eu vou caminhar entendendo isso? Esse jejum de Davi não era especificamente para mudar a sorte dele, mas para que mudasse ele. E o que eu vejo também é ele se humilhando diante do Senhor. E isso é uma possibilidade do jejum. Eu não acredito que a gente deva fazer jejum como a greve de fome, né? Mas sim no sentido da gente se humilhar diante do Senhor, de mostrar a necessidade que nós temos dele. Tanto evidenciar isso, reconhecer diante dele, como para nós mesmos. Melhorou ou piorou? Então, eu não, vou ser resumido. Eu acredito que Davi não estava fazendo um jejum aqui para que o filho dele vivesse. Se ele está certo nisso. Se ele estava fazendo para outra questão, ele estava errado. Entendeu? Mas sim que o jejum era primeiramente pela tristeza. Então ele estava tão triste que ele não queria comer, de fato. Esse é o primeiro motivo do jejum. E a outra questão é de que ele estava se entregando diante do Senhor, falando: eu preciso do Senhor, senão eu não tenho para onde recorrer. Oi? Sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Até para reconhecendo, né? É isso mesmo. Ótimo. O outro, Esther 4,16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Novamente o povo se derramando diante do Senhor. Senhor, a gente precisa do Senhor. Se o Senhor não fizer, não vai ter solução. Quando a gente encontra, isso é o mesmo princípio da oração. Então quer dizer que a gente tem que orar somente quando não tem mais solução? Não, não é isso, né? Mas quando a gente vê o negócio, não tem como.
A gente estava orando pela moça aqui, né? A Janaína trouxe até a notícia que está no estado terminal e a gente está orando por ela desde o começo do ano, né? Se eu não me engano. E agora ela está curada, ela está bem. Ela já tinha sido desacreditada pelos médicos, a mesma questão. Senhor, a gente precisa derramar diante de ti. Senhor, por favor, muda essa questão. A gente precisa do Senhor. Então eu acredito que o ponto do jejum seja esse, mostrar eu preciso do Senhor. Mostrar eu preciso do Senhor, o Senhor já sabe. Então eu reconheço isso diante dele e mostro para mim mesmo que o que eu preciso é dele, tá bom? Então vamos deixar isso de lado de que a gente vai jejuar porque é para Deus fazer isso. Não, é para colocar diante do Senhor e reconhecer para ele e mostrar para mim mesmo que nós precisamos dele. Tudo bem? Sim, sim, a intenção é essa. Essa questão, né, de quando a gente deixa de zelar tanto pelo alimento físico, a gente vai notar mais a falta, talvez, do alimento espiritual. E ainda, caminhando para a conclusão, deixe dizer para os irmãos que eu quero muito que às 7h30 a gente vai se reunir aqui, depois quando for tomar café da manhã, sabe aquela oração que você vai agradecer pelo alimento? Seja das mais sinceras possíveis. Certamente será, né? De reconhecer, olha, eu preciso do Senhor para isso daqui. Aquele pãozinho com manteiga e café, eu preciso do Senhor, eu preciso daqui. Entende? Então, sim, é também para fortalecer a comunhão. Diga, minha irmã. Quer falar? Sim. Não é tentando convencer, né? A gente não é convencimento. A gente não faz jejum para convencer a Deus. Assim como a gente não ora para convencer a Deus também, né? Isso, é isso aí. Só para a gente concluir, irmãos, a última parte que eu separei aqui é quanto ao tempo, né? Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos de que a gente tem na Escritura de tempos variados de que durou esse jejum. A gente tem lá em Juízes o jejum que durou apenas um dia. Juízes 20, versículo 26, tá? Também 1 Samuel 14, 24, vai falar dos homens de Israel, angustiados naquele dia. Por quê? Porque Saul conjurava o povo dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Segundo Samuel antes 1:12, a gente vê: prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então o grande rei morreu. E aí eles se colocam em jejum também, necessidade de Deus. Mesmo livro 3:35. Então veio todo o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus o que lhe aprouver, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto, ou seja, antes do pôr do sol, até o qual se podia comer, né? A gente vê o dia inteiro sem se alimentar. Pode ser também por uma noite, que vai ser especificamente o nosso caso, né? Vai ser a noite até ali pela manhã. Daniel 6:18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. A gente tem o de Esther, que a gente viu, que durou 3 dias e 3 noites. A gente tem também o de Jesus, né, que durou 40 dias e 40 noites. Certamente a gente não vai se arriscar nesse. Saul, aliás, por causa de Saul, por causa da sua morte, a gente vê o camarada Jabes Gileade, que ficou em jejum por 7 dias. Temos outros exemplos também de 7 dias, 7 dias. E aqui o que eu quero enaltecer para os irmãos também, que o jejum prolongado, ele traz para a gente o quê? Fraqueza, certo? Minha intenção é essa mesmo. Salmo 109:24. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Então, o salmista dizendo aí o resultado desse jejum, né? E aí a gente tem mais, por fim, os outros exemplos. Nós falamos de Cristo, que jejuou por 40 dias e 40 noites, mas a gente tem também Moisés, quando ele subiu ao monte, teve jejum 40 dias e 40 noites, e Elias também, quando esteve ali no monte de Deus, de mesma forma, parecido com Moisés. Lá em 1 Reis 19:8, Elias, olha só. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, certo? Então, concluindo,
quero dizer aos irmãos que a nossa intenção na próxima sexta-feira e depois o sábado é a gente deixar por um pouco de lado aquilo que normalmente tem sido prioridade para a gente, que é o alimento físico, né? E mostrar, tanto para nós mesmos, como reconhecer diante do Senhor de que a gente precisa, que a gente necessita do alimento espiritual. E colocar diante do Senhor, nós vamos orar por algumas questões e colocar diante do Senhor essas causas. Não tentando convencer por meio da nossa fome que Ele mude a sorte dessas pessoas ou coisa nesse sentido, mas reconhecendo de que a gente precisa da ação dele para mudar essas coisas, de que a gente necessita dele. Então, que no final desse jejum a gente reflita, olhe e fale, a gente precisa mesmo do nosso Deus, certo? Irmãos, alguma dúvida sobre essa questão, sobre a sexta-feira e o sábado, ou tá tudo bem? Diga. Sim. Pode ser mais de um motivo, sim. Sem problema. A comparação que eu faço é essa, né? Com a oração. Então, quando a gente ora por vários motivos, né? Então, a gente pode... seria livre isso. Não, eu quero fazer jejum por esse motivo específico, mas não tem problema. Talvez o que a gente possa imaginar, não estou dizendo que seja o caso, né? Mas a gente imagina assim, não, se a gente fizer jejum todo mundo por só isso daqui, fica mais forte, né? Não, a gente pode fazer jejum por alguns motivos, tá bom? Newton? Entendi. Sim, a intenção é exatamente essa, né? De que então a gente tem aquele período. Imagina que a gente esteja daqui das 20 até as 21, 21h30. Então, em casa eu estarei mais ou menos das 21 até as 7, vamos dizer assim. Esse 21 às 7, posso dormir. Ok, pode, tudo bem. Mas a intenção é que a gente use esse tempo também de jejum para orar, para ler a Escritura, para continuar nesse espírito, nessa meditação de se entregar ao Senhor. Ah, não, chegar, eu vou assistir um filmão lá, bem legal. Deixa o filme para outro dia. Não é que seja um problema assistir filme, não é isso. Estamos entendendo? Mas se a gente se guardou esse tempo para isso, vamos usar para isso, né? É essa noite, né? Depois, no outro dia, a gente assiste o filme. Alguma outra questão, irmãos? Fábio. Hum. Quando ele diz ali em Isaías 58, na verdade ele está fazendo o alerta, ele está trazendo um puxãozinho de orelha. Por quê? Como eu estava dizendo que os fariseus faziam, eles ficavam lá de cabeça baixa, alguns até desgrenhavam a barba e o cabelo para mostrar, ó, tô sofrendo. Então, essa questão da cabeça baixa, quando ele diz aqui, na verdade é uma bronca, é um puxãozinho de orelha. Então, por exemplo, eu não vou poder vir, mas eu vou ficar lá no meu trabalho assim, de cabeça baixa, só para todo mundo vir perguntar o que eu tô fazendo. Não, não é isso. Então seria mais ou menos isso, entendeu, Fábio? Então eu vou à igreja e eu estou de jejum, então eu vou ficar o tempo todo assim. Não, a intenção não é essa. Então, porque a gente sabe da liberdade que a gente tem para orar, né? É ideal que a gente tire momentos no dia e fique quietinho mesmo, ore, como o próprio Senhor Jesus vai falar ali no contexto de Mateus 5. A gente se retira e ora. Mas a intenção é que não fique tentando mostrar aos outros o tanto que a gente está sofrendo, entendeu? Mas se não vai ser possível vir à igreja, tira esse tempo para orar. Só não precisa ficar mostrando aos outros. É nesse sentido. Joia? Alguma outra questão, irmãos? Tudo bem? Tudo bem?